Boa noite a todos. É uma grande honra receber vocês aqui na nossa sala. Hoje nós vamos ter uma aula com a doutora Fanilda. A doutora Fanilda dispensa apresentações, porque é uma pessoa pública, né, conhecida nos eventos, e ultrassonografista de mão cheia, né? Tem uma formação muito boa, estudiosa, muito dedicada e protagonista em muita coisa, inclusive nisso aí, dessa fazer cirurgia de carótida sem arteriografia, né? Ela trouxe isso para o Brasil em 98, quer dizer, olha o tempo que faz. E hoje está aí dando show e hoje vai dar uma aula para nós sobre o ultrassom nas carótidas e vai mostrar um caso de placa ulcerada. Doutora Fanilda, por favor, fique à vontade. Obrigada, boa noite, prazer estar aqui com todos. Boa noite aí para todos, amigos da gente. Então, falar sobre a carótidas é sempre muito bom, né? E o que a gente vai fazer hoje, então, vai ser mostrar como que a gente consegue vencer as dificuldades, das pequenas dificuldades que tem no ultrassom para o diagnóstico da estenose carotídea, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, então, para a gente começar a aula. A apresentação, né, que não é aula. Todos estão vendo, Marcondes? Sim, está tudo certo. Pode começar. Então, eu chamo de dificuldades, por quê? Porque eu não gosto da palavra limitação do ecodoppler. Dificuldades é aquilo que a gente pode vencer. E é isso que a gente vai discutir aqui, mostrar algumas dicas de como vencer, então, essas dificuldades que existem. E a notícia boa é que a literatura concorda com isso. Nós temos aqui um trabalho publicado em 2003, que é do Dr. Bendick, né? Conhecido aí, famoso demais nos trabalhos, o residente do Strandness na época, né? E de 2003. E é uma revisão desse trabalho, quer dizer, uma releitura em 2017. E vejam que estatisticamente não mudou. Ou seja, as dificuldades para realizar o exame de ultrassom, ou seja, tendo isso como justificativa, necessita de outro exame para planejar o tratamento desse paciente, ou a gente precisa, o ultrassom é suficiente? E a resposta está aí na literatura. O ultrassom é insuficiente em muitos casos. Basicamente, aí a gente tem na literatura que 3,1% a 3,8% desses pacientes necessitarão de outro exame para que o médico assistente possa fazer o planejamento. E quais são essas dificuldades, então, né? 58% delas estão na bifurcação alta, na placa calcificada, na oclusão contralateral, e quando existe uma discordância entre os picos de velocidades analisado pelo Doppler e a redução do lúmen analisado pelo modo ou de mapeamento colorido ou de modo B mesmo, né? Se a gente fosse escolher uma para chamar de limitação aqui, é a bifurcação alta. Se um paciente tem uma bifurcação a ponto que essa placa esteja acima aqui do ângulo da mandíbula, aí sim é uma limitação. É o nível onde a gente não consegue acessar, tá? Mas a gente tem algumas dicas também para vencer essa bifurcação alta. Eu gosto de falar desse paciente aqui, porque é um paciente totalmente assintomático, jovem, que foi encaminhado para um cardiologista para fazer o exame de carótidas. E eu sempre cito isso porque é interessante, porque era o último paciente da agenda, e eu falei, fácil o exame, né? Paciente assintomático, sem comorbidade, sem fator de risco. Só que não. Vejam só esse caso, eu estou aqui na carótida comum, já na bifurcação, aqui eu vejo um fluxo retrógrado e não consigo ver mais nada acima da carótida interna. Eu sei que aqui é o bulbo, mas quem vê essa imagem aqui, com esse fluxo reverso, fala, essa carótida está ocluída. Só que eu gastei muito tempo, tá? Porque eu falei, como que pode estar ocluído num paciente que não tem sintoma nenhum? E mais que me chamava a atenção é que eu não via a carótida interna, mas eu via muito bem a carótida comum, eu via muito bem
artéria vertebral, tá? A artéria vertebral que é mais profunda, que eu teria que aumentar o ganho, e nada. Eu estava com ganho, o mesmo ganho aqui, e na carótida comum eu não tinha aquele fluxo de alta resistência. Alguma coisa estava errado, então. Eu mexi no ganho, aumentei o ganho, mexi no transdutor aqui, enfim. Digo para vocês que eu estava com uma certa preguicinha de trocar o transdutor. E foi isso que eu fiz, porque não tinha outro jeito. Eu não via a carótida interna. E olha só, assim que eu mudei o transdutor, eu vejo a carótida em toda a sua extensão. Tá? Um bom pedaço dela, mas aqui eu já estava no ângulo da mandíbula e o fluxo é normal. Tá? Então, a dica aqui na bifurcação alta é usar o transdutor convexo. E se você não conseguir com o transdutor convexo, aí não tem jeito. A bifurcação passa a deixar de ser dificuldade para ser uma limitação. A segunda causa de dificuldade no estudo é a placa calcificada. Por quê? Porque placa calcificada a gente diagnostica quando a gente consegue ver a sombra acústica. E essa sombra acústica impede de eu ver o fluxo debaixo da placa, né? Então, eu não sei, eu posso ter um grau de estenose aqui? Posso. Mas qual a dica que eu tenho para nessa placa calcificada eu conseguir avaliar o grau de estenose mesmo não vendo esse setor aqui, essa região aqui? Então, gente, a primeira dica é que uma placa, quando ela tem uma estenose, o fluxo ainda vai estar turbulento aqui na saída da estenose. Então, eu posso ver o fluxo aqui no final, não necessariamente aqui nesse ponto que poderia eu aventar a hipótese de ter uma obstrução. E vejam que eu tenho aterosclerose aqui, eu tenho aterosclerose aqui. E quando eu faço a medida de redução do lúmen, eu posso fazer, fazendo uma analogia ao NASCET, né? O NASCET que é angiográfico. Então, eu faço uma medida aqui e comparo com o diâmetro distal. Eu posso também comparar com o diâmetro proximal. Nesse paciente, eu comparei com o diâmetro distal, porque eu tenho aterosclerose aqui e aterosclerose aqui. Então, eu fiz uma analogia ao NASCET e eu encontrei aqui uma redução de 56%. Quando eu avalio a velocidade nesse ponto, eu tenho uma velocidade de 163, ou seja, acima de 50% classificada por velocidade, mas menor do que 70%. Nesse outro caso aqui, vejam que eu tenho o diâmetro no início da estenose muito semelhante ao diâmetro distal. Muito provavelmente eu não tenho estenose. É muito pouco provável que eu tenha uma estenose aqui, nesse segmento onde eu não consiga ver, e que esse fluxo não esteja reduzido, aumentado de velocidade aqui. Então, essas duas dicas aqui que eu tenho para vocês aqui. A gente avalia o diâmetro proximal, compara com o diâmetro no final da placa. A gente avalia também o fluxo na saída dessa placa. Então, a gente tem essas características para suplantar essa dificuldade da placa calcificada. Isso tudo, gente, começou lá atrás, né? Tem-se uma curva de aprendizado. Essa paciente, vejam que é um ATL ainda, a data aqui, eu acho que é 2003. Vejam só, aqui eu tinha uma dificuldade enorme aqui, porque eu não via esse local aqui abaixo da placa. Só que quando eu fazia com o corte transverso, eu consegui identificar que essa é a carótida interna, essa é a carótida externa. Eu usei o transdutor convexo e consegui pegar um pouco de fluxo aqui. Mesmo que eu não tenha uma angulação boa, eu coloquei para ver se esse fluxo era muito turbulento. E esse fluxo sem angulação péssima, mas eu via que ele não tinha uma velocidade tão alta e ele não tinha tanta turbulência. Isso em 2003, onde os aparelhos deixavam um pouco a desejar a imagem. Então, nessa curva de aprendizado, esse paciente já tinha um diagnóstico que poderia ser uma estenose importante, e eu, com uma velocidade de 122, coloquei que discordava do exame.
no caso de haver discordância, o nosso grupo fazia uma arteriografia. E olham aqui a arteriografia, mostrando que não tinha nenhuma lesão importante nessa carótida, mostrando que era só calcificação. Isso foi nos dando segurança para confiar nessa, vamos dizer, nessa metodologia que a gente vinha fazendo de utilizar o segmento distal e utilizar o convexo e utilizar também a velocidade no segmento distal. Quando isso foi nos dando segurança, nós passamos então a confiar. Então vejam, essa placa aqui, ó, em 2003 mesmo, já tinha uma turbulência significativa aqui, embora eu não identificasse fluxo na sombra acústica. Mas aqui, vejam só, me dava uma velocidade de 326 por 128. Então, não se tinha dúvida que era uma estenose hemodinamicamente significativa maior do que 70%. E como o nosso grupo opera sem a necessidade de outro exame, eu fiz o mapeamento dessa paciente e foi operado sem arteriografia, e vejam aqui o pós-operatório mostrando a ausência de lesão residual, tá? Então, curva de aprendizado, confiança nessa possibilidade de superar essa dificuldade através de identificação do fluxo turbulento no final da placa. O cirurgião acreditou e foi lá e fez a arteriografia. Uma outra dificuldade, a oclusão contralateral. Quando a gente tem uma oclusão numa carótida, o fluxo vai estar muito aumentado na carótida contralateral. E se a gente basear só na velocidade, vejam só, aqui eu tenho uma velocidade de 174 por 58. Eu teria que, por velocidade, classificar essa estenose como maior do que 50%, no mínimo. Porém, hoje a gente já está com imagens muito boas. E vejam só, eu não tenho lesão nenhuma aqui. Eu posso me certificar pelo mapeamento do Doppler de amplitude, e aqui eu não estou vendo placa nenhuma. Essa velocidade, então, aqui é uma falsa velocidade por causa da oclusão da carótida contralateral. Então, a dica aqui, gente, é acreditar nisso aqui, ó. Acreditar no mapeamento do Doppler de amplitude, é acreditar no modo B, é acreditar no modo colorido, acreditar na medida de estenose baseada na redução do lúmen. Então, vejam aqui, não é essa paciente, mas se eu tenho uma lesão aqui na carótida contralateral à oclusão, eu dispenso a velocidade e faço a medida de redução local e confio mais. Podemos também fazer índices de velocidades, mas eu prefiro avaliar aqui na medida de lúmen residual no critério europeu que a gente recomenda. Essa sim é uma dificuldade que tem que ser olhada com muito cuidado e muito carinho, que é a suboclusão da carótida. Na suboclusão da carótida, a gente tem que o fluxo pode estar ou baixo ou com velocidades altas. Então, aí está a nossa dificuldade, né? E vejam que aqui, nessa paciente, eu chamo a atenção que não era só a dificuldade de você não saber quem era a carótida externa ou a carótida interna, porque o fluxo aqui estava uma redução de lúmen, mas poderia ser a externa com uma velocidade maior, e vejam que a bifurcação também era alta, que eu estou usando um transdutor convexo. Então, esse foi um exame difícil. Mas aqui eu peguei um ponto que a velocidade estava muito alta. A minha maior dificuldade nesse paciente aqui foi saber se essa daqui era realmente a carótida externa ou interna, porque eu não conseguia ver ramos aqui na carótida externa e o fluxo não estava muito de baixa resistência, mas depois eu consegui identificar um ramo e vi que era a carótida externa. Mas olha só essa paciente aqui. Essa paciente aqui é uma paciente jovem que tinha essa imagem aqui, vejam que aqui parece um trombo, né? Eu tenho fluxo distal e olha só o fluxo como está aqui, uma velocidade negativa, quase que negativa, vamos chamar assim, 19 centímetros por segundo. Mas o que me chamou a atenção aqui? Eu tenho fluxo distal, então não está ocluída, então
essa velocidade é muito baixa, mas aqui, já com imagem do ultrassom boa, eu vejo que isso é um trombo. E numa paciente mais jovem, é uma trombose da carótida, e essa carótida está subocluída. Então, repetindo como aqui a gente opera baseado só no ultrassom, chamamos o cirurgião vascular dela, né? E aí ele fez a cirurgia, e olha só a retirada do trombo aqui, depois ele me mandou a foto, como foi um caso assim, né? Peculiar, né, porque foi uma jovem, nós fizemos, então, o mapeamento baseado só no ultrassom e publicamos, mostrando que o ultrassom é suficiente também nesses casos. Planejamento cirúrgico definido só pela ultrassonografia. O que me ajudou aqui? Mapeamento colorido, e me ajudou também a característica morfológica dessa não placa, que era um trombo, né? Essa semana eu coloquei aqui nas redes sociais para ver um caso aqui como oclusão e perguntei, eu estou vendo essa paciente aqui e eu tenho esse fluxo na carótida comum. Então eu perguntei, onde está a lesão? Vejam que 62% respondeu que a lesão estava na carótida interna, mas 38% respondeu que estava no tronco braquiocefálico. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, gente. Quando a gente tem oclusão, claro, a gente vai ter ausência de fluxo, mas às vezes, olha como foi difícil aqui, a gente não consegue ver já uma oclusão mais crônica, tá vendo? Antiga, eu nem consigo ver essa carótida, mas ela está ocluída. Lembra no início do slide que eu mostrei que tem esse fluxo retrógrado? Que me confundiu naquele paciente que não tinha uma oclusão? Olha o fluxo retrógrado aqui. É um fluxo em fundo cego. Ele bate e volta. Mas olha quem me ajudou aqui. Fluxo de alta resistência na carótida comum. Então, isso aí me garante, ou pelo menos me afirma, né? Não me garante, né? Porque o idoso pode ter muito isso também. Mas já me ajuda, auxilia a pensar na oclusão da carótida interna. Outra dica aqui, eu vou avaliar o fluxo na artéria oftálmica. Se estiver invertido, me ajuda mais ainda a dizer que essa carótida está ocluída, né? Eu posso encontrar um fluxo não invertido, um fluxo cefálico, um fluxo com direção normal na oftálmica, em casos de oclusão da carótida interna? Posso. Pode haver uma colateralização lá no polígono de Willis, e posso. Mas se eu encontro invertido, me garante mais. E aí vocês podem perguntar, Fanilda, mas carótida é muito fácil de dar, é só não ver fluxo. Mais ou menos. Mais ou menos. Às vezes, a gente não consegue identificar qual o vaso que é. Então, tem essas dicas aí para a gente avaliar a oclusão da carótida interna. E para aquele pessoal que respondeu que 38% deles poderia ser o tronco braquiocefálico, a resposta é não, porque a obstrução no tronco braquiocefálico, vejam aqui, ela vai me dar um fluxo monofásico e amortecido na carótida comum. Uma lesão proximal me dá um fluxo amortecido no segmento adjacente. E uma lesão distal me dá um fluxo de alta resistência no segmento proximal. E, gente, vamos falar por que é importante, então, fazer a cartografia. Eu faço a cartografia em todos os pacientes, porque eu sempre lembro, eu gosto e sempre reforço isso, acho que não é só eu, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, eu vou mostrar esse caso para vocês aqui, de um paciente que tem 71 anos, ele já tinha uma cirurgia e radioterapia prévia por neoplasia de laringe, e já tinha uma oclusão na carótida interna. Olha só como a lesão aqui tem placa, né? É placa, tem sombra acústica, é meio caracachenta mesmo. E olha que interessante. Aqui ele tem uma estenose na carótida externa, de uma velocidade de 378 por 112. Vejam só, o fluxo aqui é tão turbulento que às vezes é difícil você identificar quem está ocluído aqui. A carótida interna ou a carótida externa? E essa é a carótida interna. Vejam que a oclusão, às vezes, nem sempre é fácil. Você vai lá e pega aquelas dicas lá. Carótida comum, você pega o fluxo na oftálmica. Mas esse paciente, voltando aqui, ele tem, então, oclusão na carótida direita. E eu acompanho esse paciente há muito tempo porque ele tem uma lesão contralateral.
tá? Uma lesão contralateral, mas que nunca me chamou a atenção. Era uma estenose em torno de 40%, 50%. Só que no ano de 2022, olha o que aconteceu nessa placa. Vejam só, essa placa, ela ficou como se fosse, ela fez esse buraco aqui, ó, tá vendo? É uma ulceração. Eu não sei se era uma ulceração ou se ela dissecou e me chamou a atenção. Paciente assintomático, eu liguei para o cirurgião vascular, que é o Sandri, a gente já vem acompanhando esse paciente há muito tempo, falei, tem algo esquisito aqui, não estou gostando dessa placa, tá? Então, eu achei que tinha essa imagem, mas o paciente totalmente assintomático, tá? E mais interessante também, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar o Power Doppler aqui, olha só, mostrando a cavidade aqui embaixo, tá vendo? Olha só, o fluxo vai e vai voltar. Ele vai, não tinha dúvida, aconteceu alguma coisa aqui nessa placa. Aqui está uma placa que eu não achava que é uma placa muito grande, olha só, voltando aqui, o fluxo está bem aqui na carótida interna, mas e aqui a carótida externa também contralateral, olha só, o filete que tem ali, tá? Mas aqui eu não tinha dúvida que essa é a carótida interna. Então, tá aqui pelo o Doppler de amplitude, existia sim essa cavidade, tá? E mais interessante, olha só, o fluxo aqui, a velocidade de fluxo, nesse caso, dessa paciente, 173/80. Então, pelas velocidades, eu sou obrigada a dar um diagnóstico acima de 50%, né? Pelo nível de velocidade. Mas tem que lembrar aquilo que eu falei, ele tem uma oclusão contralateral. Então, esta estenose está superestimada, né? Essa velocidade está muito alta. E aí, então, eu fui fazer a cartografia, porque é muito importante mostrar para o cirurgião, principalmente eu trabalho com cirurgião que não faz ultrassom. Então, o mais importante é mostrar essa imagem. Se eu puder fazer, mostrando essa imagem esquematicamente, fica muito legal, né? Olha só, eu fazendo a cartografia, então. Vejam só como é fácil, tá? E como ficou bonito esse esquema, né? Eu vou mostrar porque também como que ficou didático. Então, eu venho aqui, eu pego aqui a placa, circundo a área que eu acho, então eu fiz a placa. Eu venho com a borrachinha aqui, porque eu vou mostrar aquele buraco que a gente viu ali. Vejam só, eu mandei essa imagem para o cirurgião. Ficou muito mais claro do que eu mandar uma descrição com velocidades e tal. Então, eu mandei esse paciente, tinha uma oclusão na carótida direita, tinha uma estenose gigante na carótida esquerda e tinha essa placa aqui que tinha esse buraco. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu fiz na cartografia, porque essa eu fiz para a aula aqui, ele tinha uma estenose aqui maior do que 80% na carótida externa. Essa placa aqui, no meu entender, não era mais do que 50%, tá? Então, aqui, a gente começou a questionar, né? E eu trago esse questionamento para vocês. Essa placa está ulcerada mesmo? Todos concordam que é uma placa ulcerada? Qual o grau de estenose que vocês dariam nessa placa? Tá? A gente precisa de um outro método de imagem neste paciente? Tá? Qual o plano de tratamento que vocês fariam para este paciente? Vou mostrar o que nós fizemos aqui. Como esse paciente tem uma cirurgia prévia à neoplasia de laringe, lembra? Ele tem um pescoço hostil. Então, o Sandri optou por fazer uma angioplastia. Mas só que ele me pediu o mapeamento também, porque ele queria saber o tamanho da placa, a bifurcação onde estava, para ir já a angioplastia também pré-planejada. Então, olha que interessante aqui. Eu fiz o mapeamento e aqui eu mostrei que essa placa tem 2 centímetros, ela está a 6 centímetros da bifurcação e o diâmetro distal da carótida interna é 0,4 centímetro. Essas são as medidas anatômicas que a gente fornece para o cirurgião, se ele vai fazer uma endarterectomia sem a necessidade da arteriografia. E nesse caso nós fizemos, mesmo sabendo que ele ia fazer uma angioplastia. A nossa cartografia aqui, ela vai no segundo tempo aqui, né, Marcondes? Ele vai falar para a gente vai colocar essas medidas anatômicas e a gente vai fazer só unilateral para aquele paciente que for submetido ou a endarterectomia ou a angioplastia baseado somente no ultrassom.
tá? Então, olha o nosso resultado aqui. Ele fez a arteriografia, ele disse que a placa não só estava ulcerada, como estava dissecada, aqui é a imagem dele, dessa arteriografia que ele fez, tá? E a graduação da estenose, ele disse que estava menor do que 50%. Esse paciente, então, aqui é o controle dele, ficou belíssimo o resultado, aqui está o stent dele e o fluxo totalmente normal, tá? Então, eu fiz o pós, né, o pós-angioplastia, e aqui, lembrei de colocar a lesão crítica na carótida externa, e aqui a cardiografia ilustrando o stent que foi colocado. Stent totalmente pérvio, sem hiperplasia intimal. Então, gente, esse é o caso, um caso interessante, que deu margem à discussão, mas não tivemos dúvida, porque o paciente tinha oclusão, e essa placa realmente estava ulcerada, né? E o grau de estenose, só que eu tive um pouco de dificuldade, porque eu achava que estava menor, mas a velocidade estava lá, e aí o Sandro mostrou que tinha menos do que 50%. E aqui a gente sempre trabalha com a cartografia, a imagem aqui para o cirurgião, se não tiver cartografia, o exame deixa a desejar. Então é isso, eu me coloco à disposição aqui para a gente discutir. Tudo bem, Fanilda, como sempre, brilhante, nos casos... Eu vou descompartilhar. Isso. E nós estamos abertos às perguntas, quem quiser fazer, algum colega aí, o Dr. José Luiz, aqui da UANA, está nos brindando com a presença dele. Tudo bom, José? E cadê a... Saudações, doutor Marcondes. Muito obrigado pelo convite. Aula maravilhosa, brilhante professora. Gostei muito da apresentação dela. Isso. A Fanilda é só a melhor do Brasil, só isso. Com certeza. Patrícia, amigo, Patrícia, você vai fazer uma pergunta aí. Patrícia Polizel Simão vai fazer uma pergunta. Ela tem uma dúvida, que ela já tinha me falado antes. Oi, Marcondes. Parabéns, Vanilda, pela apresentação. Eu admiro muito também a Vanilda. E, bom, não tem nem comentários. Em questão da placa ulcerada, né? A gente tem, assim, certa dificuldade. Eu que faço só a parte de ultrassom também, não faço, né, da parte do angiologista. Então, a gente tem dificuldade de dar esse diagnóstico, né? Se realmente está ulcerado ou não. Então, assim, isso que a Fanilda falou, eu acho, assim, foi muito interessante, né? O fluxo reverso, a gente vê, mas às vezes tem duas placas pertinho, né? E faz aquela... E a gente fica, às vezes, um pouquinho inseguro de dar esse diagnóstico. Acaba que eu ponho, assim, sugestivo, né, de úlcera, e aí aqui a gente, não sei como que você faz, Marcondes, mas acaba indo para arteriografia também, para fazer... Nós não temos a experiência que a Fanilda tem lá em Vitória, né, assim, ela criou essa experiência e um cirurgião acompanhou, né, aqui, o Salustiano que faz meus exames de carótida, mas igual você falou, a gente sempre fica dúvida, né, Fanilda? É um terreno minado, né? É difícil você estar seguro sempre, né? Então, por exemplo, o diagnóstico de ulcerado, né, é até um diagnóstico nem que a gente deve colocar, porque é um diagnóstico histológico, úlcera é um diagnóstico histológico, mas a gente ousa, né? Eu sempre gosto de usar o termo escavado, né, ou uma placa complicada, mas quando a gente vê igual aquela paciente ali, não tinha muita dúvida, né? E a gente tem esse relacionamento com o cirurgião. Então, eu coloquei, apesar de que no laudo eu coloco escavada, mas eu ligo, essa placa está ulcerada, sabe? Eu vou falando mais ou menos assim, e a gente tem esse feedback do cirurgião. Nesse caso aqui, a
a indicação da arteriografia foi basicamente porque ele já ia fazer o procedimento da angioplastia, né? Se tivesse de operar, eu acho que ele operaria também sem arteriografia. Mas o que ela chamou atenção aí foi interessante, são as duas placas, tem que ter cuidado com isso, porque se você tem duas plaquinhas, faz como se fosse uma úlcera, a gente chama essa placa tandem, né? Isso tem que ter cuidado, e a dica aí a gente, quando tem essas duas plaquinhas, a gente vai ver a íntima entre elas, sabe? Aí você vai ver que ela é uma montanha e a outra é outra, e não uma úlcera. Essa é uma dica boa para a gente diferenciar duas placas de uma placa tandem e botar no corte transverso, porque aí você não vai ver, você vai ver os dois cumezinhos da placa em locais diferentes e não formando uma placa só. Né? Mas realmente o diagnóstico de úlcera é um diagnóstico complicado. E assim, a gente tem esse protocolo mesmo de operar sem arteriografia, mas isso é uma realidade regional, né? Tem que deixar claro que não é uma realidade nacional. E com o surgimento da angiotomo, hoje em dia, isso ficou mais destinado para aqueles pacientes mesmo que não podem tomar contraste, né? Não ficou tão, assim, todos os pacientes, né? 100%. Exceção. Hoje a gente tem que aceitar isso, né? Fazer uma releitura desse todo o trabalho, que é muito importante, apesar de que nos Estados Unidos eles falam que 80% dos pacientes são operados sem arteriografia. Isso está publicado no guideline até de 2003, quando eles fizeram aquele painel lá, mas é assim, não é uma realidade brasileira, não. Realmente não é. Dr. Michel Nasser, Dr. Márcio Bertocco, doutora Isadora Zumpano. Doutora Isadora é filha do doutor Salustiano, meu sonografista, está em Botucatu, é residente lá da Vascular. Ah, que gracinha, Gracinha parabéns. Está aqui. Ela está querendo fazer uma pergunta, né, Isadora? Oi, tudo bom? Boa noite. Primeiro, meus parabéns, Fanilda. Realmente uma inspiração aí. Mas eu agora... começando também a fazer os ultrassons de carótida, eu tenho muita dificuldade mesmo de observar, inclusive, o prolongamento da placa, e inclusive a conformação dela quando ela vai para as duas carótidas, assim, é um desafio muito grande. Você, quando vai fazer o laudo das imagens, tem alguma orientação, algo assim, igual a observação da ulceração da placa, porque muitas das vezes a gente vê que às vezes a placa está instável, mas não ulcerada, isso sempre é uma dúvida mesmo. Então, a instabilidade da placa, não existe método nenhum ideal para dizer a instabilidade da placa, né? Hoje em dia, eles tentam colocar como padrão ouro a angiorressonância, que ela iria avaliar através de uma bobina lá que tem, não é uma angiorressonância simples, que faria para diagnosticar realmente a vulnerabilidade da placa. Mas a gente tem, pelo ultrassom, essas dicas aí que varia, por exemplo, de ecogenicidade, varia, por exemplo, se tem o núcleo dela é mais hipoecogênico, e na úlcera, se existe, por exemplo, esse fundo, se ele é mais heterogêneo, tem um trabalho que fala que, por exemplo, se você tem a úlcera e aquele fundinho dela ali é mais ecogênico ou tão ecogênico quanto a borda da placa, não é característico tão grande de úlcera. Mas se você pega essa placa que você está achando que é escavada, vamos chamar assim, mas o nicho dela, quer dizer, o solo dela, né, é hipoecogênico em relação à borda, ela tem mais probabilidade de ser ulcerada, tá? E a gente mede também, antigamente tinha esse critério, não está tão mais válido, mas ainda cito na literatura. Você viu aquela boquinha de jacaré lá, que o Marcondes falou que era igual uma boquinha de jacaré, e era mesmo? Se você mede aquilo, 2 milímetros é considerado. Então, mas, gente, não é fácil o diagnóstico de úlcera, não. Concordo com tudo que vocês falaram aí. É preferível, inclusive, a gente fala, é sugestivo. Mas se for com arteriografia também, a arteriografia não é um método tão bom para
para ver úlcera, não. Então, a gente está meio que, assim, ainda sem o método ideal para dar o diagnóstico de úlcera, né? Por isso que a gente só dá quando for esses casos. Mas a úlcera também, ela está relacionada mais a estenoses maiores. Raro é esse caso que eu mostrei aqui. Felizmente, os exames de carótida, da maioria, são normais, né? A maioria, exatamente. E quando a placa, Isadora, envolve a bifurcação, igual você falou, os 2 ramos, então, o local mais frequente da placa é a bifurcação. Então, eu coloco a ateromatose lá na bifurcação, envolvendo os 2 ramos. Então, condicionando uma estenose tantos por cento na interna e tantos por cento na externa. Esse é o meu laudo. Muito obrigada. Doutora Cristiane, doutora Marilene, Leonardo, alguém mais alguma pergunta, algum comentário sobre a aula? Nós já estamos nos finalmente já. E todos aí com cartografia, eu queria saber, porque tem pessoas que fazem aquela descrição enorme, né? Uma coisa que eu falo que eu gosto de cartografia para tudo é que meus laudos não podem ocupar mais do que uma página. É telegrama. O médico tem que ver o que me manda, vai ver tudo lá na cartografia. Tá? Eu escrevo tudo lá, praticamente, sabe? Eu acho que quando ele recebe aquilo, ele nem olha meu laudo lá para escrever. Eu sempre fiz isso, desde que eu comecei a fazer exame. A doutora Marilene abriu a câmera aí, está querendo falar? Fanilda, você dá importância na classificação da placa, se é mais ecogênica, você descreve o seu laudo? Sim, eu descrevo. A placa eu descrevo grau de estenose, morfologia da placa, né, e superfície, se está regular ou não, que são as características que a gente vai dizer dessa placa, né? E em alguns casos eu coloco, inclusive, se ela é tipo 1, 2, 3, 4, sabe? Aí eu coloco, mas nem sempre eu faço essa colocação, não. Mas alguns pacientes eu faço. Sim. Outra coisa que eu sempre tenho dúvida sobre esse trabalho de vocês, né, de operar sem arteriografia, é sobre as lesões intracerebrais, né? Você já teve alguma intercorrência de algum paciente que foi operado e que tinha um aneurisma lá em cima que não foi detectado? Assim, os que advogam que não tem problema fazer sem arteriografia, porque, por exemplo, se você tiver um aneurisma, geralmente já foi provado que 1 a 2% existem os aneurismas, e esses aneurismas são pequenininhos, e isso não alteraria o planejamento de tratamento da bifurcação. O mesmo é referente às lesões proximais. Nas lesões proximais, quando a gente ainda tem no ultrassom que ajuda a gente a ver a carótida comum. Quando você tem lesão proximal, a carótida comum ela vai estar com fluxo alterado. Então, você já pensa, você tem um sinal indireto que tenha uma lesão proximal. Mas, outro dia, tem uns 2 meses que o cirurgião vascular me contou, me falou esse dissabor aí. Operou sem arteriografia e o paciente fez um AVC, sabe? É um complicado. Eu acho que hoje a gente está... Antigamente a gente não tinha angiotomografia com essas imagens belíssimas, né? Eu acho que tem que fazer uma releitura desse trabalho, sabe? E isso é uma exceção e não uma indicação. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro, mandando um questionário para todas as regionais, e 70% não operam só baseado no ultrassom. Os 30% que operam em rede pública, em nível de, por exemplo, residência, para o aprendizado e tal. E aqui o Espírito Santo, que operava muito. Hoje em dia, nem sei se isso já mais está procedendo, porque essa turma mais nova que chegou é muito baseada na angiotoma, né? Tá bom. Eu acho que fica válido o renal crônico, o paciente com alergia a contraste, tem o seu valor, sabe? Então, mas tem que se fazer uma releitura, eu acho perfeito. Tá bom. Vanilda, eu quero agradecer os momentos que você despendeu. Nós vamos deixar isso gravado no YouTube, depois quem quiser passar para alguém receber, a gente tem esses vídeos todos gravados. E agradecer a presença de todos, que foi uma satisfação muito grande. E principalmente a doutora Fanilda, e desejar um bom Natal, uma boa passagem de ano para todo mundo. Feliz Natal para todos. Que é a última live do ano da cartografia
O ano que vem nós vamos começar. Nós estamos com 2 lâminas de cartografia de carótida, né, família? Tem a lâmina 1 e essa aí que você mostrou é a 2. Essa é a 2. Tá mais com a sua cara, né? Tá faltando só a tabelinha que você pediu, que a gente não colocou. Isso, mas... Vamos colocar. Obrigada, gente, aí, nós por estarem Obrigada. presentes. Grande abraço a todos. Feliz Natal para todos e um ano novo excelente. Abraço, Michel. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.